Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de terça-feira. Para nós uma alegria estar aqui nesta manhã de terça-feira. Que a paz gloriosa do Senhor permaneça sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor te abençoe. Tudo que nós queremos, irmãos, que a luz do Senhor brilha no seu caminho, né? Nós estamos aí com a nossa linda Uberlândia, com muitas luzes, né? E tudo que nós queremos é que a luz de Deus brilha no seu caminho, porque a hora que passar o tempo festivo, essas luzes serão tiradas, mas a luz de Deus, o brilho de Deus, jamais será tirado de sobre a sua vida. Então tudo que nós precisamos é ter essa luz, ter essa graça, ter essa presença do Senhor sobre as nossas vidas, porque é isso que faz toda a diferença. Pastor Joaquim ontem esteve conosco aqui no programa e ele falou sobre os 4 leprosos, quando eles tiveram uma atitude de levantar. Nós precisamos de ter atitudes, porque mesmo tendo uma sentença de morte, aqueles leprosos tiveram uma atitude. Mesmo tendo uma sentença de morte, eles não desistiram. E sabe o que me chamou a atenção? A gente foi para casa ontem falando sobre aquele texto. E o que me chama a atenção que os leprosos, eles não estavam com medo de chegar lá no arraial dos Círios. Por que eles não tiraram o sino? Por que eles não chegou lá no silêncio? Se eles tinham medo de ser mortos, então eles precisariam de ter tirado o sino, ter deixado o sino para trás, não é verdade? Eles não estavam com medo? Nós vamos chegar lá e eles vão nos matar. Então eles poderiam ter ido pé por pé, não é verdade? Não, eles foram caminhando, o sino foi batendo, porque os leprosos naquela época, eles tinham um compromisso, uma responsabilidade de não sair sem o sino. O sino estava anunciando, ei, aí lá vai leprosos, ou aí lá vai um leproso. Mas mesmo com a sentença de morte, eles não tiraram aquele sino. Eles permaneceram com o compromisso que eles tinham. Não é porque iremos morrer que vamos contaminar alguém. Não é porque a nossa vida está no final, né, que o que eles pensavam que a sorte deles já havia acabado. Mas o que me chama muita atenção é que eles, mesmo tendo uma sentença de morte, quem anunciou boas novas a Samaria foram os 4 leprosos. E a Bíblia diz assim: não desprezais os pequenos começos, não desprezais, sabe, as pequenas coisas. E às vezes, irmãos, nós desprezamos as coisas pequenas. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho de não desprezar os pequenos começos, as coisas pequenas nas nossas vidas. Alguns anos atrás, na nossa igreja, nós tínhamos já construído o templo, mas faltava colocar janelas, vidros ali naquela igreja. E eu lembro que o orçamento daquela época ficaria no valor de R$5.000. Como agora colocar, né, janelas, como colocar os vidros ali? Não tinha como, nós não tínhamos condição financeira. Então eu estava uma lavada da igreja, né? Sempre gostei de lavar a igreja, né? Naquela época a gente tinha cadeiras brancas e eu tinha as buchas específicas para ir ali lavar a igreja. O Senhor me deu uma equipe na madrugada, era 4 horas da manhã e aquela equipe, irmãos, estava ali junto comigo, lavando, né, aquelas cadeiras. Então, numa lavada daquela, o Senhor diz ao meu coração: usa o dom que eu te dei e eu vou te dar
essas janelas e também esses vidros. E eu pensava, meu Deus, que dom é esse que o Senhor me deu? Irmãos, e o que eu acho interessante que Deus, Ele não fica ali, né, falando toda hora. Então eu não entendi o que Ele havia falado. E eu fui para a oração, perguntei, Senhor, que dom que é esse que é para me usar? E alguns dias depois o Senhor disse, você tem o dom na cozinha. Irmãos, então nós fizemos ali, né, uma janta. Fizemos uma janta, pensa que janta. Para você ter ideia, a gente cozinhou naquele dia, nós cozinhamos 50 litros de feijão. Para você ter ideia, eu tinha 30 panelas com arroz afogado, né, 5 quilos de arroz em cada panela. E ali a gente foi só afogando o arroz. E eu disse, da forma que as pessoas for chegando, a gente coloca mais água aí no arroz e vai soltando o arroz quentinho. Mas naquela tarde teve uma chuva muito grande na nossa Uberlândia, os carros se, né, engavetaram em cima do outro, muitas árvores se quebraram naquele dia. Resumindo, a cidade parou. Mas eu tinha uma palavra, e a palavra é, faz a comida e eu vou te dar o valor. E sabe que a nossa janta, o horário de iniciar ela seria 7 horas da noite às 19 horas, então 19 horas, tudo pronto, tudo preparado. A nossa igreja, nós fizemos no meio daquela igreja mesas com tábuas e colocamos ali em volta daquelas tábuas não tecidos e colocamos as panelas em cima, porque as pessoas passariam e elas serviriam aquela comida. Pensa que comida. E a primeira pessoa que nós servimos ali foi um carroceiro, um moço que estava passando e ele sentiu o cheiro da comida e ele parou e ele gritou lá da rua, tá dando comida, tá servindo comida? E a minha filha estava no caixa e ela disse, estamos vendendo o valor da comida, o senhor paga R$10 e come à vontade, ou leva uma marmita por R$10. E ele entrou então, enquanto ele comia, ele pediu 3 marmitas. E ele pediu aquelas marmitas e ele comeu e ele pagou. E ali, irmãos, a chuva ainda estava caindo, mas agora estava fina. E entrou 2 senhores, né, de bem idade ali para jantar. E aquele moço então saiu ali da nossa igreja e ele vai ali até no Poço Espigão e ele falou com os frentistas. Até hoje eu fico pensando, né, carroça não abastece. Por que que aquele moço tinha que passar ali para falar com os frentistas? E ele disse, na cidade está tudo parado, não tem aonde alimentar, mas tem uma igreja aqui, nessa rua Indianópolis, que está servindo comida. Olha o nível da comida. Então ele destampou as marmitas e ali os frentistas veio buscar comida naquele dia. E quando os frentistas veio buscar comida, né, eles levaram para os outros que não poderia e chegou o primeiro ônibus chamado ou conhecido como pau de arara, aquele que faz, né, aqueles ônibus que vem lá do Nordeste, lá da Bahia, que vai lá para São Paulo. Então parou o primeiro ônibus e disse, será que não tem um lugar que a gente poderia comer, porque o povo está com fome? E aí um dos frentistas disse, aqui, contorna com o ônibus e para lá, né, a comida é à vontade por R$10. Nós servimos o primeiro ônibus. Eu quero dizer para você, aqui nesta manhã, que naquele dia nós servimos 4 ônibus e mais as pessoas que apareceram ali. Você sabe quantos mil que nós fizemos naquela noite? R$6.000. Por quê? Um carroceiro parou naquele lugar. Alguém que olhando parecia ser tão pequeno, mas através daquele carroceiro, ele anunciou no posto e através dos frentistas, aqueles ônibus chegaram até aqui. Eu quero dizer para você que era meia-noite, eu ainda estava afogando arroz, porque o último ônibus que saiu, o terceiro ônibus que saiu, falava com o motorista, né, do 4º ônibus que estava saindo de Patrocínio. E ele disse, aqui não tem nada para comer, porque está tudo fechado. Ele disse, pode vir para a igreja aqui em Uberlândia, porque a equipe aqui vai te esperar.
Irmãos, não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos, não despreze, porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes. Eu sei que hoje é 9 de dezembro de 2025. De repente você hoje está aí diante de uma situação que não sabe como fazer, mas eu sei que Deus, Ele vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero deixar alguns minutos para a gente colocar o culto de domingo. Vou deixar aí de 2 a 3 minutos e eu volto para concluir a palavra e orar com você no nome de Jesus. Chegar dentro do túmulo, encontrar vários tipos de mosca, elas tinham uma preocupação: quem vai remover a pedra? Era a preocupação daquelas mulheres. Também, irmãos, o que eu entendo aqui neste texto, que elas pegam o melhor. A Bíblia diz que elas compraram, e elas compram para quê? Para embalsamar, para oferecer. E nesta manhã eu pergunto para você: o que você trouxe para oferecer? O teu aroma suave que vai sair do seu louvor, dos seus lábios nesta manhã, para adorar, para glorificar. Levanta suas mãos para os céus. E diz aos seus discípulos e a Pedro: Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está na casa, Ele está com a palavra da verdade. Tem 24 anos provendo, agindo, indo diante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é um Deus que nem a morte compreendeu daquele truque. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele ali. Aleluia! Eita glória, irmãos, que bênção, que culto abençoado, céus na terra. E nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele tem operado, agido e movido. Nesta manhã estamos falando, não desprezei as pequenas coisas. Nós estamos falando de Zacarias, o capítulo 4, versículo 10, quando o Senhor disse para Zorobabel, que tivesse ali algo na mão para medir. E as pessoas olhavam
e podia dizer, é insignificante, né, o que está na mão dele, mas enquanto ele ia medindo, o Senhor iria fazendo e realizando. Então, esse versículo de Zacarias, né, o capítulo 4, versículo 10, diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos? Quem despreza, irmãos, não vai ver o agir de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus e o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus, ele opera nas pequenas coisas. E eu quero aqui agradecer mais uma vez as suas ofertas que você tem feito aqui nesse QR Code, no número desta conta. Muito obrigado. Você que está pelo YouTube e você que está fora do Brasil, você pode entrar no nosso WhatsApp e pedir, né, corretamente aí os dados que você precisa da conta da igreja para você fazer a sua contribuição, que também é muito bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, nós te glorificamos, nós bendizemos o santo nome do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem operado, tem agido e tem movido. Nós abençoamos cada casa, cada família. Abençoamos, ó Pai, meu Deus, o dia de cada um. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de bênçãos, de vitórias e de milagres. Assim como o Senhor fez na nossa vida, faça também, meu Deus, sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficamos por aqui nesta terça-feira. Que a paz gloriosa do Senhor seja sobre ti, hoje e sempre, em nome de Jesus.